Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação da terceira série do ensino médio, que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos os nossos alunos que estão nos 224 municípios do Piauí, que possuem aí a sala do canal Educação na rede Seduc. Aos nossos alunos que acompanham as nossas aulas também pela internet, pela YouTube, né? E pelos canais que redistribuem também as aulas do canal Educação. Campo Largo, Guaribas, a Queimada Nova, São Pedro do Piauí, são as nossas cidades atendidas que estão aqui no nosso chat interno, tá? Fazendo a participação ao vivo. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre relações semânticas. Vamos dar uma reforçada aí nos conteúdos de homônimos e parônimos, para que a gente possa aí lembrar do que são aí essas expressões, né? Que muitas vezes acometem determinados erros que nós podemos, desvios, né, que nós podemos cometer, principalmente na utilização de discursos oficiais, né, do registro oficial da nossa língua, fazendo com que a gente possa ter aí alguns processos de incorreção, principalmente porque as semânticas, né, as áreas semânticas, elas interferem dentro desse processo de entendimento aí dessas representações, tá? E aí é importante que a gente possa perceber esses elementos acontecendo. Para a gente falar aí, vamos na nossa cartela, para a gente poder identificar esses elementos, a gente vai encontrar aqui, ó, o roteiro de estudo, trazendo as relações semânticas. Hoje vamos falar de homônimos e parônimos, tá? O objetivo é empregar, considerando as diferenças de sentido, palavras homônimas e parônimas nos mais diversos gêneros do discurso. Para isso, se prepare para participar, colocar aí no chat, nos chats que nós não estamos monitorando, essas representações importantes, principalmente em relação às nossas questões que nós vamos responder aqui em sala, tá bom? Então, vamos lá. A gente já viu esse conteúdo aqui em outras aulas aqui pelo canal Educação. Esse aspecto semântico é exatamente quando a gente busca trabalhar essas relações estabelecidas entre os significantes, que são os termos, as palavras, e os significados. Muitas vezes, nós podemos estabelecer relações de proximidade, semelhança, contrariedade, hierarquia de significado, entre outros. A gente sabe que as relações semânticas, elas podem ser trabalhadas através dos parônimos e dos homônimos, que são essas relações de semelhança ou proximidade. Nós vamos encontrar a questão dos antônimos, que são aqueles sentidos que são contrários aí, e que são trabalhados dessa forma a estabelecer essa oposição. Nós temos, por exemplo, as hierarquias do sentido maior para o mais restrito e do restrito para o mais amplo, formando os chamados hiperônimos e hipônimos. Então, todas essas relações semânticas, elas são sempre muito importantes de serem visualizadas por vocês, principalmente na prática da nossa língua portuguesa, tá? Então, vamos ver aí o que tipo de relação a gente vai trazer hoje. As relações trazidas hoje são duas das várias possibilidades que a gente viu aqui. A gente pode até complementar aqui esses aspectos. Então, a gente tem aqui, nós temos os parônimos, que a gente vai estudar, os parônimos, né? Nós temos hoje os homônimos, que são os termos semelhantes, mas com sentidos diferentes. Temos os sinônimos, que são os próximos sinônimos. Espera aí. Sinônimos, os antônimos, os hiperônimos e os hipônimos.
Basicamente, a gente tem todas essas possibilidades. Mas hoje vamos focar em quem? Nos homônimos e nos parônimos, tá? Lembrando a vocês, professor, o que são relações homônimas e o que são relações parônimas. Os homônimos ou palavras parônimas são palavras com escritas iguais, mas com significados diferentes. Ou então, né, escritas iguais, sons diferentes, significados diferentes. Sons diferentes, escritas iguais, ou sons iguais, escritas iguais e significados diferentes. Os parônimos ou palavras parônimas é quando você tem escrita e sons parecidos, mas não idênticos. E, lógico, com significados diferentes. Olha os exemplos. O Rio, Parnaíba, por exemplo, nós temos o termo rio, que pode representar o curso das águas. Eu rio muito com você ao meu lado. E o rio, do verbo rir, né? Primeira pessoa do singular. Então, veja que não tem diferença nenhuma no som e na escrita. São idênticos, são homônimos, perfeitos. A gente vai poder identificar. E esses homônimos perfeitos, eles reproduzem conceitos completamente diferentes. O rio, de águas claras, é o curso dos rios. O rio, do eu rio com você todas as noites, é a ação de rir, acompanhada aí dentro desse enunciado que a gente criou. É diferente, por exemplo, em retificar e ratificar. Olha a mudança sutil. Sai o E e entra o A. O E de o retificar com E é corrigir. O ratificar com A é confirmar. Conceitos completamente diferentes, situações muito próximas, mas muito próximas. Trafegou e traficou. Ou seja, é a troca só de uma letra. Duas, né? O E e o G para o I e o C. Né? Tráfego, que é de trânsito, tráfico de coisas ilícitas, tá? Então, a gente vai poder observar que a gente tem o tráfego de pessoas e o tráfico de pessoas também, só que de forma ilícita, né? Então, a gente vai poder analisar as questões parônimas também, muito pertinentes dentro desse aspecto. Vamos lá, vamos começar a nossa atividade aqui, para que você possa se movimentar, os professores presenciais possam dizer, possam colocar abertamente o que os alunos estejam colocando. Dengue, querem exterminar com você. O que você diz disso? É o fim da picada. Picada. Para evidenciar a expressividade da charge, empregou que tipo de recurso? A homonímia, a paronímia, a hiponímia, a hiperonímia ou a antonímia, gente? Picada. Nós temos o quê, gente? A utilização de um termo, picada, só para a gente poder contextualizar. Picada. Nós temos picada do ato de picar, a picada, substantivo, né? Ou melhor, a referência ao substantivo, o ato de picar, né? Aí a gente tem picada, que também tem a mesma representação, tanto ortográfica como sonora, e representa algo ruim. Vamos dizer assim, é o fim da picada. É como se fosse, deixa eu ver aqui, um termo para melhor reproduzir aí o conceito que aparece nessa gíria, nesse termo, nessa expressão idiomática. É o fim da picada. Seria algo muito ruim, né? Algo ruim, né? Dentro desses aspectos. Como se fosse algo ruim, algo insatisfatório, algo que gerasse um transtorno. E aí a gente vai poder perceber que ele faz uso aqui, gente, de um termo, picada, que pode ter dois sentidos utilizados em um enunciado, ou melhor, em um significante que tem as mesmas representações ortográficas e sonoras.
Então, o sentido dos homônimos é quando temos palavras escritas ou pronunciadas de forma idêntica, só que conceitos diferentes. Então, tem a picada do furo, né? Tem a picada do algo ruim. E aí a gente vai poder perceber que esses dois sentidos são representados pela mesma palavra, que aparece representada da mesma forma, ortograficamente falando, né? E também sonoramente falando, dentro desse aspecto sonoro, da sonoridade, tá bom? Então, vejamos aí, só pode ser a homonímia, é aí o exemplo da nossa atividade. As palavras parônimas, elas se constituem de significados diferentes, mas não possuem sonoridades e grafias iguais, né? Nem sonoridades, nem grafias iguais, ou parecidas, tá? No caso aqui, olha, o ônibus tem assento depende da hora que você pega ele. Então, veja aqui, olha, que o acento que a Mônica está falando é o acento de representação ortográfica, né? Aquela palavra ou aquele sinal que vai marcar a sílaba mais forte da palavra ônibus, né? Ela estava se referindo a isso. Só que o Cebolinha não, o Cascão, né? O Cascão que está do lado dela aí, fala sobre acento. E aí veja que a sonoridade é igual, mas a grafia é muito parecida, mas são diferentes. E aí a gente vai ter o caso dos parônimos aí acontecendo dentro dessa representação. Trouxemos para vocês aqui na nossa aula uma sequência de parônimos que muitas vezes causam certas dúvidas. Por quê? Os parônimos eles são palavras que possuem uma diferença muito próxima, né, em relação ao som ou então à grafia, né, e tem contextos diferentes. Absolver com L, né, de absorver com R. Veja que a diferença entre um L e um R, além de ser uma ortografia completamente distinta, mostra para você também as questões relacionadas aos sentidos. Absolver é algo relacionado a perdoar, né? A tirar a culpa, a solver no sentido de diluir, né? No caso do absorver, aí a gente tem um movimento não de diluição, mas sim de aspiração, no sentido de inalar, de trazer para dentro. Então, a gente tem aí, ó, dois sentidos completamente diferentes, mudando somente uma letrinha, né? O L, sai o L entre o R, aí, olha, o conceito do absolver é um e o conceito do absorver é outro, tá? Aprender e apreender. Veja que é um Ezinho que se prolonga quando você quer capturar algo. No sentido do conhecimento, você fazer exatamente o que você está fazendo agora, aprendendo o conhecimento, você vai estar exercitando o estudo, essa apropriação desse elemento. Agora, no sentido do apreender, né, da captura, né, o meliante foi apreendido, né? E aí, dentro dessa captura, desse recolhimento, você tem aí um parônimo completamente diferente. Cavaleiro, aquele que cavala, porque cavaleiro vem de cavalo, né? A raiz etimológica. E o cavalheiro é aquele cara educado, gentil, né? E aí a gente vai mostrar que são representações muito próximas, às vezes na hora da fala você se embanana todo e não consegue pronunciar de forma aí audível as diferenças, mas você sabe que são palavras parônimas, tá? No sentido, olha, do cumprimento e do comprimento. Comprimento com O é a extensão. Qual o comprimento da sua casa? E você vai observar que muitas vezes nem dá para fazer por audição, porque o cumprimento e o cumprimento você pronuncia de forma idêntica. É o O que se transforma em U na sua fala. Ninguém anda falando, o comprimento. Ninguém anda mostrando o O aberto nessa palavra.
sempre se pronuncia o O fechado. E aí a gente vai poder identificar, ó, a mudança sutil na sonoridade, ou melhor, a mudança visível na escrita, uma quase imperceptível mudança na sonoridade, porque, na minha opinião, não se muda nada, é comprimento e comprimento. O comprimento da casa, o comprimento entre duas pessoas, para dentro daquilo que eu represento da expressão, aí, para mim, são as duas coisas, tá? Delatar e dilatar. Aí a gente tem já uma mudança, o de para o di, né? Muito embora que, como eu disse para vocês, na hora da fala, na hora do exercício da oralidade, dificilmente, ele vai delatar, ou então ele não consegue, muitas vezes, pronunciar, como são verbos que podem sofrer flexões, né? Essa distinção entre o aberto e o i, né? Esse som fechado. Descrição e descrição. A mudança ela tem que ser feita para poder você contextualizar elementos diferentes. A descrição é o ato de descrever. Descreva. Né? A descrição do rapaz condizia com ele, com a imagem dele, vamos dizer assim. A descrição do rapaz, a descrição da moça, é essa questão do resguardo, né? A prudência, esse lado assim mais resguardado. Despensa, local onde se guarda um alimento, e dispensa, o ato de jogar fora. Né? Emigrar, deixar um país, e imigrar, entrar num país. Né? Ou então circular de forma interna. Né? Os imigrantes são as pessoas que circulam de forma interna. Os emigrantes é aquela pessoa que vem de fora para dentro. Flagrante, fragante. Flagrante é algo evidente. Né? Na cidade tem a central de flagrante, que é aquele momento que você é pego na boca da botija, como a gente diz. E o fragrante, né, é aquilo que é perfumado, seria a fragrância do perfume. Né? Fluir, transcorrer, de fruir, desfrutar. Tá? Inflação, alta de preços, e infração, violação. Infligir, aplicar pena, e infringir, violar. Peão, aquele que anda a pé, domador de cavalos, e o peão, que é aquele brinquedinho que a gente tinha no passado, não sei se você se lembra, ou se você é desse passado. Eu sou desse passado. Então, tinha um peãozinho lá que a gente rodava para trabalhar as questões de mobilidade, né? de aspectos de habilidades motoras. Precedente, aquele que vem antes, e procedente, aquele que vem de algum lugar. Veja que é diferente. O precedente é aquilo que vem antes. Quais são os precedentes do seu discurso? Ou seja, o que é que vem antes do seu discurso? Qual é o seu procedente? De onde você vem? Né? Onde é que a sua procedência? Né? Você vem de qual lugar? Ratificar, que a gente colocou logo lá no início, e retificar. Ratifica-se é corrigir. Retifica-se ratifica-se é confirmar. Retifica-se é corrigir. Recrear seria divertir. Recrie. Veja que a mudança é bem, gente, bem sutil mesmo. É um para um i. É criar novamente. O tráfego, de trânsito, de pessoas, e o tráfico, comércio ilegal. Soar, no sentido de produzir som, e suar, né? Aquilo soou estranho, ele suou bastante. Então, veja que há uma mudança do suar para o soar, né? Aí a gente vai encontrar aqui a nossa primeira atividade, gente, para a gente poder identificar aqui todas essas possibilidades. Olha, 5 questões, 5 alternativas. A segunda questão,
Ixi, a primeira, a segunda? Ah, segunda, né? Primeiro, agora me lembrei, foi a charge. A segunda questão para você aplicar o parônimo correto. 3 minutinhos para você, e você aqui, professor presencial, que está nos acompanhando, já pode colocar no chat o nome dos alunos e a alternativa. Coloca a letra A e diga lá o que ele respondeu, digita rapidinho aí, coloca o nome dele que a gente fala aqui, ó, coloca ele nas tabelas de sucesso do canal Educação. 3 minutinhos. Ok, gente, olha, estamos aqui, os nossos alunos lá de Queimada Nova colocaram, foi a sequência aí de respostas, né? Vamos lá, gente, ó, vamos lá, preencha as frases com parônimo adequado. Os culpados infringiram ou infligiram? Eita, professora, infringir ou infligir, gente, ó. No caso aqui é infringir, no sentido de quebrar as leis, né? Contrariar algo. Infração é uma quebra de uma ordem estabelecida. Infligir é impor uma correção, tá? Então, no caso aqui, ó, a infração, quando a gente infringe algo, é porque a gente se opõe ou quebra uma lei, né? Aqui no caso da oração, né? No caso da infligir, é quando a gente impõe o cumprimento de algo, tá? Alternativa correta, primeiro termo aqui, ó, infringir. B, vamos lá ver aqui, letra B. O mandado ou mandato
do senador termina no próximo ano. Qual é aquilo que eles estão disputando domingo, gente? É um novo mandado ou um novo mandato? O novo que eles querem domingo é o mandato. O mandato é o período, né, de cumprimento, né, o período em que o político quer exercer a sua politicagem, né? Mandado, e o professor quer mandado, é aquela ordem judicial, né? Então, a ordem judicial é mandado. Judicial, pronto. É o mandado. E o mandato é esse período em que um cidadão fica lá, em algum cargo. No caso aí da oração, é senador. Não saia, pois a chuva está iminente ou é eminente. Olha, um é próximo, o outro não é. O que é próximo? A chuva está iminente, né? Iminente é próximo. Eminente é claro, no sentido da transparência, tá? O ladrão foi apanhado em flagrante ou fragante. Eu espero que você tenha pego o ladrão em flagrante. Porque se você pegou em fragante é porque ele estava cheiroso, tá? Então, flagrante é porque acontece ali de imediato. Os requintes da educação caracterizam ou melhor, os requintes de educação, vamos ler direito, né? Os requintes de educação caracterizam um perfeito cavalheiro ou cavaleiro. Professora, deve ser um cavalheiro. Opa, perdão, aqui está errado. Educação é o cavalheiro. Corrija aí, viu, gente? Até apagar aqui que cavaleiro é aquele que vem de cavalo, né? Aquele montador lá. É uma pessoa, cavalheira, é a pessoa que tem requintes de educação, tá bom? Então, houve só um equívocozinho aí na última questão para a gente poder trabalhar esses elementos. Sexta, sexta, sexta. Olha aí, gente, os homônimos. Qual é a diferença? Só mesmo a pronúncia. Nem a pronúncia, é tudo igual, professor. É só aquilo que seria a escrita sexta, sexta, sexta. As palavras homônimas possuem a mesma pronúncia e, às vezes, a mesma escrita. Mas o significado, gente, ó, totalmente diferente. Sexta com S e C. Ou com C e S, perdão. É o receptáculo, ó, é aquele lugar que você coloca lá recipiente para guardar objetos, transportá-los, ou é aquele negocinho que você joga a bola lá no basquete, tá? A cesta, vou tirar uma cesta depois do almoço. O que é essa cesta? Para os mexicanos é um período de descanso. Os mexicanos, os representantes da cultura espanhola, né? Principalmente porque eles herdam essa representatividade dos muçulmanos, né? E aí eles gostam de tirar um sonecozinho depois do almoço. Esse período de descanso depois do almoço é chamado por eles de sexta. E sexta, o sextou, é a forma reduzida do número do nome do dia, que é a sexta-feira. Então, isso é ser homônimo, é trabalhar com essas informações muito parecidas. Os homônimos, gente, eles podem ser de 3 categorias, tá? Eles podem ser homográficos, ou quando eles têm grafia igual e uma pequena diferença na pronúncia. Aberto, fechado. Colher e colher. Colher fechado, né? Ou seja, aqui, ó, o fechado, colher fechado, e o colher aberto. Colher fechado é o verbo. O colher aberto é aquele, vamos dizer, é aquele instrumento que você usa para fazer suas refeições. Denúncia, denuncia. Então, a denúncia, que é aquele
elemento que você constrói substantivo, e denuncia, que é o ato de fazer a denúncia. Então, é um aberto e outro fechado. Isso é a representação de homógrafos, palavras homônimas homógrafas. Tem a mesma grafia e diferenças na pronúncia. As homófonas, elas são da mesma pronúncia e umas grafias diferentes, e a grafia é diferente. Consertar, consertar, não tem diferença nenhuma. Na fala, não. Mas na escrita, ó, temos diferença. Censo, que é isso que está acontecendo agora, o pessoal chega na sua casa, batendo na porta, posso fazer umas perguntas? Aí o cidadão, muito bem. E o censo, que é o seu juízo, perdeu o senso de não fazer o censo, ou seja, a gente precisa dos dados para aí imaginar como é que a população está. E as palavras que são homônimos perfeitos, igual na grafia, igual na pronúncia, só que cada um com seu sentido. Caminho, o caminho que eu percorri, e caminho, verbo, eu caminho. Então, não tem diferença nenhuma, nem na escrita, nem na grafia, as mesmas são iguais. Cedo, eu cedo a minha vez a você, eu acordo cedo. Eu posso perceber que não tem diferença nem na fala, nem na escrita, mas temos representações diferentes. Vamos lá, gente, ó. Vamos identificar aqui a próxima questão, tá? O advogado leva bebê à sessão do STJ e publica experiência nas redes. Muito bem. A palavra sessão aqui, gente, ó. Eleitores com deficiência podem pedir transferências para sessão com acessibilidade até quinta. Muito bem. A par de palavras sessão e sessão nas manchetes relacionam-se ao estudo da homonímia, sinonímia, paronímia, antonímia ou polissemia, gente. Responda aí o pessoal lá de Queimada Nova. São Pedro do Piauí, que sempre participa. Aos nossos alunos lá do chat, a Joanilda, deu boa noite. E aí, o que é que vocês acham, meu povo? É sessão, ainda tem uma outra sessão, gente, ó. Tem essa sessão e... Ah, peraí. Deixa eu apagar aqui. Sessão. Todas essas três palavrinhas é a letra A. São homônimas, professores, são. Inclusive, são homônimas homófonas. Por quê? Tem o mesmo som e a grafia é diferente, cada um com o seu significado. Sessão significa reunião, ou seja, aquele momento, né, de tempo. Sessão com C cedilha é a divisão, né? E sessão, a cessão de direitos, o ato de ceder, né? E aí a gente vai poder observar que temos 3 tipos de homônimos homófonos aqui. Então, olha, eu não pedi para você classificar, bota só os homônimos aí, tá bom? Agora, com você, eu vou pedir 2 minutinhos para você me dizer a sequência aí aqui no chat. O que é homônimo, o que é parônimo, que foi homógrafo, né? São aquelas palavras que têm a mesma grafia e os sons diferentes. 2 minutinhos, por favor.
Ok, gente, vamos lá, ó. Os imigrantes da Síria se espalharam pelo mundo, mas os emigrantes para a Síria se concentram em Damasco. Olha, imigrantes e emigrantes é um exemplo de palavras com uma proximidade na escrita e na grafia, mas só próximo. Eles são parecidos, sons parecidos, mas são grafias diferentes, tá? E significados diferentes. Esse é o conceito de parônimos, tá? Na letra B, em algumas situações, o colher sempre é próspero. Nesse caso, o colher é um homônimo homófono ou homógrafo, né? Então, veja que o colher é parecido com aqui, acolher, né? Bota aqui, acolher é aberto. Então, tem a mesma pronúncia, ou a mesma escrita, mas sons diferentes. Aqui a gente tem um exemplo de uma homografia. Escritas iguais, conceitos diferentes, mas sons produzidos de forma diferente. Não há senso em afirmar tão categoricamente que o IBGE deve realizar o censo demográfico em 2022, né? Ou seja, censo no sentido do juízo comum e censo no sentido da contagem. Duas palavrinhas com o mesmo som, mas a grafia é diferente. Como é chamada esse tipo de homônimo? Homófono. A descrição do professor feita pelo aluno em seu discurso não primou por descrição. Descrição é o processo de detalhamento. Descrição é aquela coisa de ser discreto, né? Ser prudente. Aqui a gente tem o caso de um parônimo, a alternativa correta. A sequência é 2, 3, 1, 2, para poder identificar aqui essas possibilidades, tá? Temos aí ainda uns minutinhos finais para a nossa aula, mas dá tempo da gente responder. Lembrando a você que as atividades que ficam para casa é de sua responsabilidade. Ir atrás lá do canal Educação, da série, ou do site, e baixar e fazer. Tem muitas questões interessantes. Atento ao emprego dos homônimos, analise as palavras sublinhadas, identifique a alternativa correta. Vamos lá. Ainda vivemos no Brasil a discriminação racial. Isso é crime. Com a crise política, a renúncia já parecia eminente. Descobertas as manobras fiscais, os políticos agora irão expiar seus crimes. Em todos os momentos, para agir corretamente, é preciso ter bom senso. Prefiro macarronada com molho, mas sem extrato de tomate. Gente, ó, qual é a alternativa correta? Bom, ainda vivemos no país a discriminação, gente, discriminação racial. Discriminação é tirar do crime, mas a discriminação é fazer o uso dessa, ou melhor, discriminação é discriminar, ou seja, dizer com detalhes. Discriminar é aí colocar de lado, deixa eu ver aqui um outro sinônimo, fazer aquele processo de rejeição, tá? Com a crise política, a renúncia parecia eminente, clara? Não, parecia próxima. Se é próxima, o termo que você quer é iminente. Tá? A alternativa correta, os políticos agora vão expiar, expiar com X é pagar, né? E com S, professora, aí é aquele espiar, né? Olhar, né? Que é aquele elemento que a gente vai identificar. No caso aqui, ó, o certo seria a gente ter bom senso. Ah, acabei colocando aqui a coisinha errada, né? Deixa eu botar aqui, ó, vermelhinho aqui. Bom senso, bom juízo, boas ideias. Prefiro macarronada com molho, mas sem extrato aqui, gente, só se for ou do banco ou das nuvens, tá? O extrato dá aquela concentração
seria com X, tá bom? Findamos a nossa primeira aula, que é de análise linguística, aqui pelo canal Educação. Voltamos agora em 3 minutinhos para a gente começar a nossa segunda aula aqui do canal, que é de literatura. Eu aguardo vocês em 3 minutinhos, gente.